Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Nada Raso. Meu nome é José Natan e a minha missão é fazer com que você aprenda a ler aquilo que chamamos de realidade para que assim você consiga se orientar melhor no mundo, melhor na sua vida, nos seus objetivos, a sua vida como um todo, né? Primeiramente, já se inscreve nesse canal. Nós abrimos aqui um novo quadro aqui no canal, onde nós vamos pegar notícias reais, coisas que aconteceram de fato, que acontecem na atualidade, que acontecem na vida das pessoas. Eu vou pegar essas notícias e vou fazer uma análise filosófica com vocês, tá? Nós temos aqui a primeira matéria. Veja bem, pessoal, essa aqui é uma análise filosófica, ok? Não é nada diretamente ao cara, diretamente à pessoa, à família, não é nada disso. Eu estou fazendo uma análise filosófica, ok? Utilizando de matérias que existem e vou fazer análises filosóficas sobre isso, né? E a gente trazer ferramentas para fazer uma análise da realidade, perfeito? De fazer uma análise da realidade, ok? Se inscreve no canal. Por favor, se inscreve no canal, dá muito trabalho para fazer esses vídeos, porque eu pego a matéria, eu vou investigar, eu vou desenvolver uma análise filosófica sobre aquilo para depois vir trazer aqui para vocês. Bem, bora dar início. A matéria é que um pai de 34 anos tira a própria vida após dívidas e deixa a carta dizendo à sua família que estariam melhor sem ele. A gente tem aqui um ponto... Inicialmente nós já enxergamos duas coisas, né? A primeira coisa, alguém que desiste de continuar lutando, né? Mais uma vez, não é nada direto atacando a pessoa. Não tô menosprezando o momento, a dificuldade, apequenando a situação, nada disso. Análise filosófica. Vamos lá. De início, nós temos aqui alguém que desiste de uma batalha, desiste de uma guerra, desiste de uma luta. Vamos trazer uma análise para a realidade atual. Existem muitos momentos da sua vida que você também já desistiu de batalhas, já desistiu de lutas. Perfeito? Assim como este homem. Observa que quando ele desiste da luta, ele desiste da batalha, é no momento em que ela fica muito grande, né? Porque a batalha não era mais financeira em manter. Já tinha se tornado um monstro gigante que, ao meu olhar humano, eu não consigo quebrar aquilo, eu não consigo passar por aquilo, por aquela barreira, por aquela dificuldade que apareceu na minha vida. Então a decisão que eu tomo eu desisto, porque... E tem um detalhe aqui. Na cabeça, ele pensava que as pessoas que estavam à volta dele estavam sendo prejudicadas. Então, no fundo, observamos que ele não acreditava mais nele. Ele não acreditava mais nele. Ele já não conseguia acreditar de que poderia melhorar, de que poderia ser diferente. Então ele chega no momento em que eu não vejo mais saída e agora eu vou desistir. Eu não desisto apenas da batalha, mas eu desisto de viver. Se a gente faz uma análise, tem muita gente que já está morto mesmo estando vivo. Você só não tirou a sua vida. Mas você vive como se você não tivesse uma. Isso é interessante, porque a gente vê muitas pessoas que vivem como se não tivessem uma vida. Como se já tivessem desistido dela. Como se já tivesse... Bem, eu não consigo mais vencer esse monstro que está diante de mim. E o que eu faço? Eu vou desistir. Porque eu já estou pesando para as pessoas que estão à minha volta. Eu sou mau. A gente percebe uma autopunição, né? Eu mereço me matar. Porque as pessoas já estão sendo prejudicadas por conta de mim. Mas, vamos lá. É muita coisa que dá para analisar aqui. Vamos lá. No primeiro ponto que a gente observa aqui, a gente observa o nosso primeiro ponto, que é entre o agora, observa, entre o agora, onde eu sei que eu estou vivo, e a morte, que é a certeza que eu tenho que um dia vai acontecer. Isso é pesado, né? Mas um dia eu tenho a certeza que isso vai acontecer. A única coisa que eu tenho entre o agora e a morte é a esperança do amanhã. E a esperança que ele tinha era:
que nada iria mudar, que nada iria se resolver. Quando você tem uma esperança de que amanhã nada vai mudar, de que amanhã nada pode ser resolvido, e de que agora, a certeza que eu tenho que eu tô vivo agora, nada muda, eu não faço nada diante do que se apresenta, e a única coisa que eu tenho é a autopunição, você tende a morrer, mesmo estando com vida. E tem muita gente que já está morto, mas ainda não percebeu. Tem muita gente que está morto, mas ainda não percebeu que está morto. Quando seus dias eles começam a aparecer dias repetidos, né? Quando você está vivendo ali no seu dia a dia e eles... Pera, parece que eu já vivi esse dia. Nossa, que... Não, e não é déjà vu, eu tô falando de uma repetição mesmo. De que parece que você entrou num piloto automático e que aquilo só se repete. Que aquilo parece só se repetir. Nesse ato você já está morto. Nesse ato você já está morto. Isso é interessante, né? Isso é interessantíssimo, tá? Vamos lá. A gente entra num ponto aqui, que é uma compreensão que nós temos que ter, é que existe uma coisa chamada sofrimento inevitável. Que quem disse isso, né? Quem veio com essa construção foi Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele vem com essa construção de que existe o sofrimento inevitável da vida. De que para ter uma vida mais feliz, para ter uma vida com mais sentido, eu preciso aceitar o sofrimento inevitável da vida. Nesse caso, tínhamos um homem que teve um sofrimento inevitável. O que é um sofrimento inevitável? Um sofrimento inevitável é aquele sofrimento que, bem, aconteceu. Mesmo ele podendo ser evitado, ele não foi. Logo, ele se tornou inevitável. Logo, ele aconteceu. Né? E por mais que houve uma dívida, nesse sentido, houve uma dívida, a culpa que ele sentia, a culpa que você sente, por algum problema que você causou, começa a refletir o que eu for dizendo aqui, trazendo para alguns problemas atuais da sua vida. Aquele problema que você gerou, aquela culpa que você sente de um problema que você gerou, sentir a culpa, se sentir mal, isso não tem como evitar. E quando você já está sentindo, já se tornou inevitável. Então, isso começa a te jogar para o que chamamos aí de buraco, né? Está se afundando no buraco. E quando isso começa a acontecer, quando você começa a se afundar nesse buraco, você começa a ter ações ruins, você começa a pensar que já desistiu. Logo, a sua esperança do amanhã é que amanhã vai ser igual. E aí você entra no piloto automático. E quando isso não muda, uma tragédia acontece. Algo mais profundo. E a decisão dele foi: vocês estarão melhor sem mim. É até poético, né? Vocês estarão melhor sem mim. Só que isso vem da mente, né? Que a própria mente, ela já vem com essa palavra, mente, né? Ela mente, porque o nosso cérebro, a nossa cabeça, a nossa mente, ela cria símbolos, ela cria coisas imaginárias, né? E ela acaba mentindo para nós mesmos. Né? Nós acabamos nos se auto-enganando, porque com certeza essa família não estaria melhor sem ele, né? Olhando no caso concreto da coisa. A realidade é aquela... A verdade é aquela que se apresenta na realidade. Nesse sentido que nós podemos ver aqui, né? A verdade é que a família estaria melhor com ele. Melhor com ele. Né? A família estaria... Lembrando, pessoal, eu não estou falando dele diretamente, eu quero dizer o ato filosófico para a nossa análise. Então, a família estaria melhor com ele, não pior. No caso concreto, ela está pior. Quem que vai continuar pagando as dívidas, por exemplo? Se era ele que sustentava e ainda parava o seu tempo para cuidar dos filhos pequenos, né? Um pai.
aquela dor do luto para crianças, né? Aquela coisa toda. Então, qual era o caso concreto em que ele estava enfrentando? O caso concreto da coisa, bem, era que ele tinha uma dívida. E para pagar uma dívida, você negocia e vai pagando, né? Ah, Natan, é simples assim? Eu quero trazer para vocês aqui que não é se é simples ou difícil, se é composto, ou se é fácil, ou se é rápido. A gente olha para aquilo que é possível. Aquilo que é possível. Mas entre o agora e a certeza da morte que um dia virá, né? O que me resta é uma esperança. Mas enquanto eu tenho vida, isso importa. Isso importa. Enquanto eu tenho vida, isso importa. É isso que importa. É você priorizar a vida que você tem. É você priorizar aquilo que te resta, que é a própria vida, né? Se o que te resta é a vida, entre os seus problemas que você enfrenta e a vida, prefira a vida. Não prefira a morte. Porque a morte você não está resolvendo. Você está fugindo. E posso dizer uma coisa? Depois da morte, né? O que resta é só a eternidade, né? E aí tem céu e inferno, só quem decide isso é Deus. Então, se a certeza que você tem é que agora você está vivo, priorize a sua vida. Priorize a sua vida e diante da barreira que se apresenta, diante da dificuldade apresentada, não é aquela palavra, né? Não desista. Diante da realidade apresentada, observe aquilo que de fato é problema. Opa, se eu tenho uma dívida, né? Se eu tenho um problema diante de mim, o que isso aqui está causando em mim? Será que isso aqui realmente está causando um problema, um dano material ou é só um problema aqui dentro? Tá? Aqui a nossa análise começa a aprofundar. Se diante da realidade que eu vivo, se diante dos problemas que eu estou enfrentando, que eu estou vivendo na minha vida, o que apresenta diante de mim é um problema que eu percebo que está só aqui, porque a nossa mente, ela cria símbolos a partir daquilo que eu observo, me gerando duas coisas. Opa, medo e culpa. Medo e culpa. Só que quando eu aceito o sofrimento inevitável da vida, olha que legal, eu começo a ter mais prazer à verdade. Qual é a verdade diante disso? Eu estou diante de um problema. E que para eu romper este problema, para que eu passe do outro lado, eu preciso, dentro disso, encarar aquilo que é real, sem me auto-enganar. Isso aqui é interessante. É interessante que diante de um problema como esse, diante de uma dificuldade como essa, nós aprendemos com vários filósofos aí, com Olavo de Carvalho, com Alexandre o Grande, né? Onde nós entendemos que não existe segurança, né? Não existe a certeza das coisas, né? A única certeza que eu tenho e que é imutável é que eu reconheço que agora estou vivo e que um dia eu terei a morte. Essas são as coisas que são imutáveis, né? E claro, o próprio Deus, ele também é imutável, né? Só que agora, todo o resto eu não tenho certeza de nada. Eu tenho uma esperança de que vai ser do jeito que eu estou pensando que seja, né? E aí se torna uma opinião, né? Então eu tenho uma opinião que eu acho que seja, né? Que seja aquilo. Mas eu não tenho certeza daquilo. Obviamente, com o conhecimento que você vai adquirindo, você vai entendendo que, tá sempre acontecendo assim, não é possível que na minha vez mude. A gente também não sabe, né? Mas para que eu me oriente melhor, eu adquiro esses conhecimentos, para que eu me oriente melhor aqui nessa vida. Alexandre o Grande, ele fala assim, né? Que não existe segurança, mas o que eu sempre tenho que fazer é atacar. A minha segurança é sempre atacar. Então, diante da realidade que eu tenho, quando eu falo ataque, é o que eu vou fazer diante disso que eu possa resolver, o que eu possa me aproximar de resolver, diante da realidade que estava se apresentando em mim. E a gente entra num outro ponto aqui. Qual é a regra do jogo? Qual é a regra do jogo? É aqui que a gente meio que pega um dos pontos centrais da coisa. Qual é a regra do jogo? Qual é a regra do jogo? Qual é a regra do jogo? Eu já cometi muitos erros na minha vida, e um desses erros foram eu não olhar para a regra do jogo, né?
diante de um problema, diante da realidade apresentada na minha vida, diante daquilo que eu enfrentava no meu dia a dia, eu não olhava para a regra do jogo. Eu tentava fazer, eu via que tinha uma regra para aquilo, mas eu preferiria fingir que eu não estava vendo. Então eu praticava claramente o auto-engano. E um dos maiores venenos do ser humano é praticar o auto-engano. É olhar diante de uma situação em que, por exemplo, estou endividado, observa, estou endividado, mas eu ainda consigo pagar essa dívida e ainda consigo me permanecer vivo, ok? Né? Mas eu estou diante do problema que é um endividamento, a minha família não pode parar de se alimentar e eu ainda tenho que pagar essa dívida, eu tenho que dar um jeito diante disso, entende? Executando a minha função. Então, quando eu olho para isso, né, quando a gente olha diante disso, diante dessa coisa apresentada, nós temos o seguinte ponto em que eu tenho que sempre atacar, né? Se minha aproximação agora é conseguir um emprego melhor, um emprego mais fácil, eu conseguir alguém para cuidar dessas crianças, isso é um ataque. São ataque. Não existe segurança. Aqui o que, pelo menos o que diz aqui, né? Atentamente o que diz aqui, ele acumulava uma dívida, ele aguardava a aprovação do benefício, ele aguardava a aprovação de um benefício social quando morreu. Segundo a família, ele havia deixado o emprego numa fábrica para cuidar dos filhos pequenos. Com a perda da renda, ele começou a se endividar. Só que vamos lá, já percebe que esse fato dele tirar da própria vida já vem de um lugar em que já tinha um problema maior aqui dentro acontecendo, né? Então a gente observa que sempre diante da realidade que se apresenta, as minhas ações que eu tomo diante daquilo que está apresentado na minha vida, do problema, do que está acontecendo, sempre, primeiro, aqui é onde está o decisor. É aqui onde está o decisor. E tem outro ponto aí também. As pessoas pensam, tem um filósofo que diz, né, se eu não me engano, eu não sei se é Viktor Frankl também, mas que ele fala sobre eu e minhas circunstâncias, né? Eu sou as minhas circunstâncias, né? A gente já olha aí uma coisa que não é tão verdade, né? E por que não é tão verdade? Vamos lá. Nesse momento, se você analisar a sua vida, a história da sua vida, pega o seu trabalho, que você trabalha hoje. E se você trocasse o trabalho, vamos lá, pega um cara que ele é policial e depois ele é gari, né? A mesma pessoa. Ela continua sendo a mesma pessoa em um certo ponto, que é a personalidade dessa pessoa. Aquele eu decisor é uma pessoa. O que muda, que é o caráter, né? As características em volta, que são as circunstâncias, mudam. Então, existe você em si, o eu, ele não muda. O eu, ele não muda. O que muda são as suas circunstâncias. Então, você não é as suas circunstâncias. Você não é as suas circunstâncias. Nesse ato aqui, este homem, ele talvez não sabia disso, mas ele acreditava que ele era as circunstâncias dele. Ele acreditava que no determinado problema que ele estava vivendo ali, ele era aquilo. E aquilo se resumia a quem ele era. Só que existe um eu central, um eu decisor, que não era aquelas dívidas. Que era o homem que amava os filhos. Que era um homem que decidia, né? Que tinha seus desejos, seus amores. O eu decisor. Agora, as circunstâncias à sua volta não é você. É só as circunstâncias. É só uma parte do filme. É só uma parte da história. É só uma realidade apresentada. É só um sofrimento inevitável, porque assim é a vida. Só que quando eu aceito este sofrimento e eu encaro a verdade, o amor, eu encaro de fato aquilo que se apresenta, o sofrimento. Eu ataco. Tudo muda. Tudo melhora. Resolve ao decorrer do tempo.
Porque eu aceitei o sofrimento. E aceitar o sofrimento é diferente de se entregar ao sofrimento. Eu aceito o sofrimento e busco resolvê-lo. E aí vem o ponto de entendermos o que antes de entender o porquê. Este homem, eu tenho a certeza, olhando o contexto aqui um pouco, que ele se perguntava, por que eu, por que eu, por que eu, por que eu. Ele entra num padrão vítima em que eu estou endividado, eu sou ruim. E ele se sente então culpado. E ele se sente culpado por um erro que talvez ele tenha cometido. Um erro, talvez uma decisão ruim que ele tomou. E por que as pessoas tomam decisões ruins? Porque elas não olham as regras do jogo. Elas pensam que sabem, mas não sabem. Então vão decidindo a partir do que conhece, e conhecem pouco, ou talvez nunca viveu aquilo, e toma uma decisão ruim. E quando você vai sentindo muita dor por muito tempo, sentindo essa culpa, e você cria um símbolo tão grande na sua mente, na sua cabeça, que você já consegue olhar da onde é a raiz de tudo isso, o que é o fator que me faz me sentir assim, por que eu me sinto assim. Você não se livra dessa culpa. Aí acontece o que chamamos de suicídio. Se nós fôssemos trazer uma reflexão geral de tudo isso, é que devemos aceitar o sofrimento inevitável da vida, que entre o agora e o amanhã, entre o agora e a morte, existe apenas a esperança do amanhã. E que por eu entender que eu tenho o agora e a esperança do amanhã, a minha esperança é que amanhã seja melhor. Eu entendo o centro das minhas culpas, por eu ter aceitado o sofrimento inevitável da vida. Eu observo que as minhas circunstâncias não me definem quem eu sou. Eu pratico o amor, que nesse ato principal, se tinha amor, no momento em que aconteceu, ele não tinha mais. Ele amou tanto a dor, diferente de sofrimento. Ele foi tão egoísta, isso é interessante. Ele amou tanto a si mesmo, olha que legal, né? Ele amou tanto a si mesmo, e num ato egoístico, ele tira a própria vida. Tira a própria vida. Isso é interessante, né? Isso é interessante porque a gente percebe algumas pessoas que elas se amam tanto e no ato se tornam egoístas. Só que esse não é o amor verdadeiro, tá? Isso não é amor verdadeiro, tá? E aí, no momento em que isso acontece, ele, né, acaba não amando as filhas, deixando-as com saudade, deixando-as com dor, né? Percebemos um ato em que ele não sustenta. E, resumidamente, por que isso acontece com ele? Porque ele desconhece da leitura da realidade. Ele não sabe ler a realidade. Por um ponto, também, por não conhecer as regras. Só que quando eu entendo da filosofia, o amor pela sabedoria, a busca pela verdade, nesse momento, eu sei fazer uma análise da realidade e saber, sabiamente, qual decisão tomar a partir da realidade que se apresenta. Esse foi o vídeo, espero que todos tenham gostado. Se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você conhece aí. Espero que eu possa ter agregado na vida de alguém. Isso pra mim seria suficiente, poder ter agregado pelo menos na vida de uma pessoa. Eu já fico feliz. Se inscreve no canal, deixa seu like e falou!